Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer ter ouvido o Fábio. Estou totalmente de acordo com as palavras do Calil, dizendo que para nós é muito reconfortante ter uma pessoa do nível dele conduzindo um programa dessa importância. Eu sou testemunha ocular do nascimento da AIDS. Eu sou um oncologista clínico, e em 1983 fiz um estágio no Memorial Hospital de Nova York, que é um hospital do Sloan Kettering, que é um hospital de câncer. E naquela época, Nova York era o epicentro da epidemia americana. E havia um estudo de tratamento de sarcoma de Kaposi com interferon, conduzido pela Susan Crown. E eu fazia imunologia, dirigi o departamento de imunologia do Hospital do Câncer aqui de São Paulo, e passei lá na imunologia do Memória e comecei a ver esses casos todos de Kaposi e me fiquei muito impressionado com as dimensões que a epidemia iria adquirir. E um dia, saindo do hospital, encontrei um amigo brasileiro que morava em Nova York há muitos anos. Ele estava indo jantar com um grupo de brasileiros, me convidou, vamos, eu estava lá sozinho e fui com eles. Era um grupo gay, e o jantar foi muito agradável, alegre, divertido. Eles falam, os gays, em geral, quando se reúnem em grupo, são muito engraçados. E aí eles começaram a falar o que eles faziam em Nova York. E eu disse, você não tem medo? Tem uma doença aí, ninguém sabe o que é, nem o agente etiológico tinha sido identificado. Você não tem medo de pegar isso? Ele disse, não, isso é coisa, quem tem cabeça boa não pega, é coisa da administração Reagan, que é conservadora, então cria esse terror nas comunidades gays. E eu fui embora aquele dia com a sensação exata de que ia acontecer uma tragédia no Brasil. Nós vamos ter AIDS no Brasil e vamos ter AIDS que vai se disseminar em um padrão muito mais generalizado do que aqui nos Estados Unidos, por razões educativas, etc. E voltei no Brasil e me envolvi nesse problema da AIDS. E comecei a tratar todos os casos de sarcoma de Kaposi, porque era o único oncologista que tinha visto Kaposi epidêmico fora do país e tinha uma ideia, os tratamentos eram muito precários nesse tempo. A AIDS, nessa época, era considerada a peste gay, né? Uma doença de homossexuais. Eu lembro muito bem que recebi uma vez um telefonema de um médico de fora de São Paulo, que era de uma família muito abastada, e ele me ligou para falar do sobrinho, que era um menino que tinha tido diversas infecções e agora estava com umas manchas estranhas na pele. Como ele era médico, eu perguntei, é AIDS? Ele falou, não sei, ele é um menino assim, muito bem educado. Sabe esses rapazes que gostam de música clássica? Essa era a visão preconceituosa da sociedade naquele tempo. O rapaz era um caso de AIDS de livro. Né? Então, eu acompanhei o que aconteceu com a AIDS nesse período todo e o pessoal da minha geração pegou a AIDS barra pesada mesmo, entre o Carandiru e a clínica no Hospital do Câncer. Tinha uma época que eu perdia 4, 5 doentes por semana que morriam de AIDS. Era uma situação de impotência total, nós não tínhamos drogas, tínhamos AZT. E aí, em 1996, final de dezembro de 95, aliás, surgiram os antirretrovirais de alta eficácia. E aí o panorama da doença mudou completamente. Nós tínhamos essa sensação exata do que acabou sendo demonstrado muito mais tarde. Todos que trabalhavam na área sabiam que se a gente zerasse a carga viral, a chance de transmissão era muito menor. Isso havia sido demonstrado nas mulheres grávidas e se valia para a transmissão materno-fetal, que é dentro de um corpo só, imagina, a chance de funcionar para outros seria muito maior. E o Brasil, tendo adotado a política pública de distribuição gratuita de medicamentos, fez uma revolução. Eu ouvi em diversas conferências internacionais naquele tempo que não adiantava dar antiviral para pobre, porque eles iam tomar o remédio irregularmente e só ia servir para aumentar a resistência do vírus aos medicamentos. E o Brasil provou que era possível fazer isso, e adotou uma política pública para todos. Nós tínhamos, na época em que o Fábio citou, a mesma prevalência da África do Sul, em 1995.
Eles têm 10% hoje. Nós temos pouco mais de 700 mil infectados. Se nós tivéssemos continuado e mantivéssemos essa prevalência africana no Brasil hoje, nós teríamos 10% da população adulta infectada, que seriam cerca de uns 17 milhões de brasileiros infectados, em vez dos 700 mil. Por que essa política deu certo? Porque ela é generalizada, é para todos. Política pública só para pobre não dá certo. Não dá certo, porque os pobres só conhecem pobres. Eles não têm influência social, então eles não têm como pressionar a sociedade. Pega o programa brasileiro de vacinação. Por que é o maior programa de vacinação gratuito do mundo? Porque você pega o seu filho, o seu neto, você leva no posto de saúde e toma a vacina. Ninguém pergunta quanto você ganha por mês. Por que o programa de AIDS dá certo? Vai lá com a receita, recebe os medicamentos, faz os exames gratuitamente. Nós temos o maior programa de transplantes de órgãos do mundo, gratuito. E esse programa é gratuito para todos. Qualquer pessoa, você precisa de um transplante de rim, entra na fila, igual aos outros. A fila vai para a internet, ninguém fura a fila. E faz gratuitamente. Por que nós sai do centro de qualquer cidade brasileira e chega na periferia? Qual é o primeiro sinal de que nós estamos chegando na periferia? Casa sem reboque, fiação elétrica cheia de gatos e criançada na rua. Quando a gente discute essa questão da natalidade no Brasil, todo mundo diz, não, mas a natalidade brasileira é 1,8 filho por mulher. Nós precisamos de 2,2 filhos para manter a população constante. O problema da natalidade está resolvido. Está resolvido às custas das mulheres que estão aqui presentes, porque elas têm o primeiro filho hoje aos 48 anos de idade e param por aí. E outras chegam aos 48, deixam para mais tarde e nunca mais engravidam. Quando chega na periferia, a gente vê aquelas meninas de 14 anos grávidas, a gente fica chocado, porque essa menina para de estudar. Parou de estudar, porque não tem babá, né, para cuidar da criança. Parou de estudar, já comprometeu o futuro dela e da criança também. E a gente se chocou porque ela ficou grávida aos 14 anos, aos 17 o segundo, aos 19 o terceiro, aos 22 anos até o quarto filho. E aí o que ela vai fazer? Vai vender droga, que é a única opção que qualquer uma das mulheres aqui presentes faria se tivesse 4 filhos e nenhuma chance de sobrevivência. Eu atendo na penitenciária feminina da capital hoje há 9 anos, desde 2006. Quando eu pego uma menina de 25 anos que não tem filhos, tem 2 alternativas. Ou ela é infértil ou é gay. Porque se ela for fértil e homossexual, ela tem 3, 4, 5 filhos. Segunda-feira atendi uma menina de 27 anos, 8 filhos. E vende droga, porque não tem outra chance. Eu também, na situação dela, provavelmente faria a mesma coisa. E aí vai parar na cadeia, essas crianças são espalhadas do jeito que for possível, e nós temos a periferia da cidade, que depois, mais tarde, se torna violenta, e a gente aí tem que pegar essas crianças, dar escola, dar posto de saúde, dar remédio de graça, e depois construir cadeia para aqueles que não souberem se comportar, né? Porque é uma política pública. Nós temos a lei do planejamento familiar brasileira, é das mais avançadas do mundo, talvez a mais avançada de todas, só que não tem aplicação prática. E aí nós condenamos as mulheres pobres, essa é a maior violência que a sociedade brasileira comete, condenamos as mulheres pobres a serem miseráveis por terem muitos filhos. Muito bem. As políticas públicas, quando funcionam para todos, elas dão certo por quê? Porque eu vou até o posto, eu vou até a unidade de saúde, chego lá e digo, olha, eu estou aqui com uma receita, eu tenho que receber os antivirais. Aí diz, olha, está faltando lamivudina. Como está faltando lamivudina? Está faltando, não entregaram. Eu ligo para um amigo jornalista, esse amigo, no dia seguinte, está na primeira página do jornal, do Estado de São Paulo. Falta lamivudina nos postos de saúde. Mais 24 horas está lá a lamivudina. Tá certo? O pobre que chega e vai buscar a pílula anticoncepcional e não tem no posto por alguma razão, e aí? Faz o quê? Vai reclamar com quem? Eu circulo bastante pelo país. Essa influência dos conservadores não pode ser menosprezada de jeito nenhum, em especial da Igreja Católica. Quando a gente se bate contra essa coisa deles dizerem que são contra o uso de camisinha, eu há anos falo e escrevo nas minhas colunas. Isso é um crime, não há explicação, não há outra palavra que defina uma posição como essa.
uma doença sexualmente transmissível, potencialmente mortal, incurável, que você adota como postura dizer que é contra o uso da camisinha, é um crime. Que palavra, é o que isso? Mau caratismo? Mau caratismo é pegar R$10 do amigo e não pagar. Você expor a vida das pessoas à morte é um crime. E esse crime, eles vão se arrepender, talvez leve o tempo que levaram para considerar que o Galileu Galilei não tinha cometido crime nenhum, que aconteceu em mais ou menos uns 4 séculos, por aí. Mas aí você diz, não, mas que impacto tem isso na população? O menino está com a menina naquela confusão do escurinho e tal, ele vai pensar, não, mas a igreja é contra a camisinha, então não vou usar porque ela é contra. Lógico que não é esse o problema. O poder não é o poder de penetração na sociedade, é o poder de domínio das elites sociais. É o caso que o Fábio citou. Vocês distribuem camisinha? Distribuímos. Eu vejo pelo interior caixas e caixas nas unidades de saúde. Vocês distribuem? Distribuímos. E como é que vocês distribuem? As pessoas vêm aqui no posto e pegam. Quem é que pega? A mulher casada. A mulher casada que usa com o marido, porque ela não tem vergonha de ir ao posto e pedir o preservativo. A menina não vai buscar. Por que isso não é distribuído nas escolas? Por que não é feito? Porque o prefeito não quer ficar mal com o padre. O deputado da região não quer ficar mal com o bispo. Então, ele vai contra. Esse é o verdadeiro poder, é isso que trava. E esses conservadores têm que ser enfrentados. Nós não podemos abaixar a cabeça diante deles de jeito nenhum, porque a sociedade não pensa como eles. Eles é que querem ter esse domínio. Muito bem. Não sou candidato a nada e nunca serei. Encerrada essa parte, queria dizer o seguinte para vocês. Eu dou aula nessa sessão de abertura do curso do ESPER há bastante tempo. Eu não acompanho mais AIDS de perto. Já acompanhei bastante, quando tratava de doentes com AIDS, eu acompanhava bem perto mesmo. Hoje eu encaminho todos para o ESPER, os que me procuram. Mas eu sempre sou convidado para dar essa aula. Não sendo especialista em AIDS mais, acompanhando a literatura de longe, eu acho que só existe uma razão para esses convites, que é a idade. Vocês verão que, com o passar dos anos, vocês começarão a ser convidados para palestras de abertura em congressos. Eu recebo um número de convites que, infelizmente, não posso atender, um número muito grande. Quando acontecer isso, não pense que é em reconhecimento ao saber. É uma questão da idade só. E pior ainda, quando eles costumam te dizer, você fala, mas você quer que eu fale sobre o quê? Sobre o que você quiser. Aí a demonstração cabal de que você ficou velho mesmo. Que é o meu caso agora. Esse ano eu preparei uma palestra que é... Onde ele está? Está aqui? Ah, está aqui no computador mesmo. Aí o senhor pode passar aqui. Para frente e atrás. E o laser. Para frente aqui. E o laser onde? Ou aqui ou atrás. Tá perto. Tá ótimo. Esse ano eu preparei uma palestra que tem esse nome, o sexo redefinido, que acho que cabe bem numa discussão sobre AIDS. Essa palestra é baseada numa revisão da Nature. E eu quero deixar claro que tudo o que eu disser aqui se refere às relações biológicas do sexo. Não há nenhum comentário sobre comportamento, absolutamente nenhum. Na definição clássica, que é o cenário mais simples. Acho que eu vou pegar o outro. Está funcionando bem esse? Está me ouvindo bem no fundo? Na definição clássica, nós temos homens e mulheres, 2 sexos. Né? Os homens têm o cromossomo X e um Y, as mulheres, os 2 cromossomos. Essa é a visão clássica binária do sexo. Na verdade, em algumas pessoas, os cromossomos não coincidem com a anatomia dos caracteres sexuais. Isso é uma coisa conhecida. Nós temos os assim chamados distúrbios de desenvolvimento sexual. Eu lembro uma vez,
quando eu era interno no Hospital das Clínicas, uma criança e reuniu todo mundo em volta para discutir se a aparência dos órgãos sexuais externos da criança eram de homem ou de mulher. E havia uma dificuldade muito grande na identificação. A prevalência desses distúrbios de desenvolvimento sexual pode chegar a 1%. Esse é um artigo publicado na Nature Endocrinology. Melhor agora? Melhorou? De 2014. Em 2013, apareceu uma mulher no hospital de Melbourne, na Austrália, para levar o resultado da avaliação cromossômica de uma amniocentese. E, de fato, para saber se estava tudo bem com os cromossomas do bebê. E, realmente, não havia problema nenhum com os cromossomas do bebê. O problema era com os cromossomos dela. Ela tinha cromossomos XX em algumas células e XY em outras células. E ela tinha 46 anos de idade e estava dando à luz ao terceiro filho. Não há nada mais demonstrativo da condição feminina do que ser capaz de engravidar e de dar à luz uma criança. E, no entanto, ela tinha cromossomas Y. Esse caso foi descrito e publicado em 2013. E, na verdade, o sexo de cada célula influencia o comportamento dela, de uma forma complexa e desconhecida ainda, que nós estamos começando a tentar identificar como isso acontece. E eu selecionei essa frase aqui do John Arkman, que é do London Institute, que diz: há muita diversidade num homem ou mulher e áreas de intersecção nas quais uma pessoa não pode ser definida com clareza por aquela estrutura binária. Mulher é XX, homem é XY. Há casos intermediários. E essa linha divisória é uma linha mais apagada. Como é que se inicia a formação sexual? Até a 5ª semana, o embrião é nada, ele nem é homem nem mulher, mas ele tem o potencial de desenvolver os dois sexos. A partir da 6ª semana, a definição caminha em 2 sentidos. Próximo dos rins aparecem brotos gonadais, que se diferenciam em testículos, que secretam testosterona e que mantêm o epidídimo, o duto deferente, etc. E outros hormônios que vão atrofiar os ovários e as tubas. Mas, teoricamente, ele tinha potencial de caminhar num ou no outro sentido. Vocês veem já por aqui que existe uma variabilidade, né? É um sistema que se instala e que inibe o outro. O grau de instalação desse sistema e o grau de inibição do outro é extremamente variável. Ou ele vira ovário, que vai secretar estrógenos, que vai manter os anexos, as tubas e o útero. E para de produzir testosterona, ou passa a produzir muito menos testosterona, o que vai provocar a atrofia dos testículos e dos dutos vasodeferente e epidídimo. Na puberdade, os hormônios sexuais vão ser responsáveis pelas características secundárias. E a produção de hormônios sexuais também tem uma variabilidade imensa. Qualquer alteração nesses processos vai ter consequências dramáticas na definição da sexualidade. Mutações. Voltei não, para frente, né? Mutações que afetam o desenvolvimento das gônadas podem dar origens a características femininas em indivíduos XY, teoricamente masculinos, e vice-versa também. Por muitos anos, o desenvolvimento feminino era entendido... Você era mulher quando você não tinha cromossoma Y. Então, na verdade, as mulheres seriam... Como é que eu posso definir isso sem ofender ninguém? As mulheres seriam seres incompletos, né? Não conseguiram ser homens, porque não tiveram cromossoma Y, e permaneciam como mulheres. Isso é a ciência que acreditava nisso, né? Acreditava que era a falta de um programa que não conseguia se instalar. Quando conseguia se instalar, virava homem. Quando não conseguia se instalar, era mulher. Tinha que se conformar com a condição feminina. Aí, em 1990, foi descoberto esse gene aqui, o SRI,
que ele é capaz de transformar em testículos as gônadas embrionárias. Esse é o gene que faz a transformação. Esse é o gene que é o responsável pelo aparecimento e predomínio do cromossoma Y. É ele que se instala. Foi descrito em 1990 na Nature. Indivíduos que têm esses genes XX, portanto, são mulheres, de acordo com a estrutura binária, mas que carregam um fragmento de Y que contém o gene SRY, se desenvolvem como masculinos, embora eles tenham uma estrutura XX. Em 2001, foram descobertos genes que promovem o desenvolvimento dos ovários e suprimem o dos testículos. Quer dizer, essa transformação que faz caminhar no sentido masculino ou feminino envolve alguns genes. O WNT4 é um deles. Quando há cópias extras desses genes WNT4, surgem atipias genitais, gonadais, úteros e tubas rudimentares em indivíduos XY. Há uma descrição de um caso na literatura de um homem que foi fazer uma cirurgia de uma hérnia e acabaram descobrindo que ele tinha útero. Tinha um útero rudimentar, mas tinha. E tinha trompa, e tinha tubas também. Esse homem tinha 74 anos de idade e era pai de vários filhos. Em 2011, foram descritas alterações no gene RSPO1 que provoca aparecimento de ovotestes, que são gônadas mistas em indivíduos teoricamente femininos. Mas eles têm testículos, células testiculares também. A determinação do sexo é um processo complexo, no qual a identidade emerge num contexto de duas redes de genes com atividades opostas. Esse é o conceito moderno. Você tem uma rede de genes que provoca diferenciação para o lado feminino e outra rede que provoca para o lado masculino. As mulheres não são mais vistas como aquelas que tiveram uma dificuldade de programação e não conseguiram ser homens, mas elas são formadas por esses genes de atividades opostas. E como são genes de atividades opostas, no final a sexualidade, a definição da sexualidade, vai depender de um equilíbrio entre essas duas redes. Alterações na atividade e na concentração dessas moléculas podem alterar o balanço existente entre os dois cromossomos. O sexo não pode ser contido num sistema binário. Isso é um conceito fundamental. Faço aqui que eu vou para trás e... Aqui. Não. É onde? Mais um. Não. Onde eu estava? Você já foi? Não, já foi. Mais um? Aí. Muito obrigado. O sexo não pode ser contido num sistema binário. É ridícula essa visão. Na verdade, ele tem que ser definido pela biologia de sistemas, porque são vários sistemas em atividade. Não é uma decisão simples, você virar homem ou virar mulher. Existem todas as possibilidades entre essas duas definições básicas. O balanço entre os sexos vai além da fase de desenvolvimento. Isso é um conceito que apareceu no final da primeira década do ano 2000. Em 2009, ficou claro que a desativação do gene FOXL2 em ratas adultas, olha aqui, transforma as células da granulosa em células de Sertoli, que são as células que provocam o aparecimento, que produzem os espermatozoides. Então, você pega uma rata adulta, teoricamente feminina, e você desativa o gene, ela começa a produzir células de Sertoli, na fase adulta da vida. E, mais tarde, 2011, a inativação deste outro gene que transforma células testiculares adultas em ovarianas, o processo oposto ao processo anterior. Muitos desses distúrbios de desenvolvimento sexual ocorrem por respostas alteradas às sinalizações hormonais das gônadas e de outras glândulas. Lógico, os hormônios têm uma influência absurda, né? Existe uma síndrome, como a síndrome de insensibilidade completa aos andrógenos, em que os receptores não se ligam ao hormônio.
Existem cromossomos Y e testículos internos, mas os genitais externos são femininos. E alguns mais radicais acham que as hipospádias, na hipospádia o que acontece? A uretra, em vez de abrir para o exterior, na extremidade do pênis, ela se abre na parte dorsal, no meio do caminho. Alguns consideram a hipospádia um distúrbio do desenvolvimento sexual, porque a uretra tem uma formação muito mais semelhante à uretra feminina. Na hiperplasia adrenal congênita, há produção excessiva de hormônios masculinos. Então, indivíduos XX nascem com genitais ambíguos. E ela é causada pelo bloqueio na produção desse enzima 21-hidroxilase, que é, como todos os enzimas, é produzido por um gene, né? As mulheres com deficiências menos graves desenvolvem pelos no rosto e no corpo, menstruações irregulares e infertilidade. Quer dizer, você tem alterações, hiperplasias adrenais, que não são tão graves quanto essa, e essas alterações que a gente cansa de ver em mulheres que aparecem nos consultórios dos ginecologistas como queixa de infertilidade e alterações menstruais. Este gene aqui, NR5A1, provoca hipotrofia gonadal, hipospádias e menopausa prematura nas mulheres. Isso é um estudo de 2012. E olha o espectro sexual, como fica a variabilidade do espectro sexual. Ele vai desde o homem típico, que é aquele que tem cromossomos XY, testículos, órgãos externos e internos masculinos e as características sexuais secundárias, características até o tipicamente feminino, que tem XX, ovários, órgãos externos e características sexuais secundárias. E no meio disso, você tem as variações que podem ser sutis, moderadas, podem chegar a gônadas que são, na verdade, ovo-testiculares, que podem ser XX, XY, ou uma mistura dos dois. E aí você tem tecidos ovarianos e testiculares mistos, que é uma condição, do ponto de vista genético, uma condição que fica a meio caminho da condição entre homem e mulher. Uma das últimas descobertas e das mais revolucionárias é que as células têm um sexo. Esse dogma de que cada célula contém o mesmo, faltou o mesmo aqui, né? De que cada célula contém o mesmo set completo de genes, é desmentido pelo mosaicismo. Que é o mosaicismo, na verdade. O indivíduo se desenvolve a partir de um único óvulo fertilizado, mas se torna uma coxa de retalhos com diferentes arranjos gênicos. Então, embriões que começam como XY podem perder Y em um grupo de células. Se a maioria delas for XY, será masculino. Se for XX, vai ser feminino. Essa diferença, que todas as células contêm exatamente o mesmo set de genes, é um conceito ultrapassado também. Gêmeos iguais, de sexos diferentes. Existe isso. Eu confesso que não sabia. Um menino e uma menina, gêmeos idênticos, univitelíneos, que na verdade se formam de que maneira? Por mosaicismo. Algumas células são células XY, outras são XX. E outras têm, desculpa, aqui está trocado, outras são com um X com dois Y. Uma mistura de dois óvulos fertilizados, é o que acontece nessa situação intrauterina ainda. E aí você tem esses gêmeos. De sexos diferentes, a possibilidade de gêmeos iguais de sexos diferentes. E o microquimerismo. Isso é uma demonstração dos anos 90, aliás, nos anos 70 já se fez essa hipótese que o feto daria metástases para a mãe e a mãe metástases de suas células para o feto. Em 99, foi um artigo muito claro mostrando que no microquimerismo você pode ter metástases de células-tronco do feto para a mãe. E como elas são células-tronco indiferenciadas, elas não são rejeitadas. E vice-versa, metástases de células-tronco da mãe para o feto. Você, com isso, conseguiu demonstrar, em 99, a presença da sobrevivência dessas células nos mais variados tecidos maternos e daquele, não mais do feto, mas
da pessoa nascida do homem nascido de uma mulher que tinha células diferentes da dele. Nós temos esse microquimerismo, mostrou que é possível essas células conviverem com o hospedeiro durante décadas. E elas foram documentadas no cérebro de uma mulher com 94 anos. Existe um trabalho mais recente ainda mostrando que essas células têm a capacidade de se transformar em neurônios. Quer dizer, você encontra, então, mulheres que receberam células com cromossomas Y dos filhos, essas células se diferenciaram em outras e elas carregam o cromossoma do sexo oposto. Células XX ou XY apresentam propriedades moleculares distintas. Eu não estou falando das células todas do organismo. Em alguns tecidos, nós temos células que não correspondem ao sexo definido e elas têm comportamento molecular diferente, o que pode ter implicação em algumas doenças. Você tem um homem com tendência a fazer doenças mais características das mulheres, ou mais prevalentes entre as mulheres. Essas células se comportam de maneira independente dos hormônios sexuais. As concentrações que vai existir de XX ou XY é que alteram várias respostas metabólicas, inclusive a resposta metabólica ao estresse. Conclusões. Há uma pressão evidente da sociedade para manter essa visão binária do sexo, especialmente entre as pessoas mais ignorantes e entre as pessoas que têm motivos ideológicos, sejam eles religiosos ou não. Existe o homem, existe a mulher, qualquer outro comportamento é inaceitável. Uma discussão que está na ordem do dia nos Estados Unidos hoje são as cirurgias para correção de genitais de bebês. Em 2013, houve um caso de uma criança na Carolina do Sul, um menino que foi adotado por um casal. E ele tinha genitais ambíguos e foi operado como mulher, porque acharam que aqueles genitais tinham mais cara de genitais femininos do que masculinos. Esse menino cresceu e a identidade dele era de homem. E ele moveu uma ação contra o Estado, porque como ele tinha sido adotado, ele ainda estava sob a responsabilidade do Estado. E essa ação está correndo porque ele disse que não deviam... Ele tinha o direito de decidir que sexualidade ele queria ter, porque ele se sentia um homem e agora ele tinha genitais femininos. A identidade de gênero começa ao redor dos 3 anos. Eu recebi de uma prima minha uma fotografia. Quando eu era criança, ninguém tirava fotografia. Família pobre, não tinha nem máquina fotográfica. E eu cresci num bairro operário, e fizemos um piquenique, eu não lembro onde, acho que no Horto Florestal, uma coisa desse tipo. E eu tirei uma fotografia com os 2 braços para trás e com o corpo para frente. Eu devia ter uns 5, 6 anos, mais ou menos. E essa prima tinha essa fotografia, alguém tirou, e ela me mandou a fotografia. Eu olhei a fotografia, fiquei até com vergonha, era uma bichinha perfeita, com os braços para trás, assim. Aí eu mostrei para minhas filhas, falei, olha, acho que era meio gayzinho nessa idade aí. Tá? E aí uma delas falou, pai, você não conhece aquele site criançaviada.com.br? Vocês já viram esse site? É um site que é conduzido por um rapaz que é homossexual. E aí as pessoas mandam fotografias delas enquanto crianças. Essas fotografias que a criança tem sempre um jeitinho meio gay, assim, né? Meninas e meninos. E é muito engraçado. E já várias pessoas tentaram, acharam que aquilo era uma coisa politicamente incorreta, mas como ele é gay, tudo bem. E ele põe as fotografias de criança, e é muito engraçado mesmo. Né? Tem sabe aquelas fotografias antigas que a criança aparece em várias poses? E aí ele tem sempre os dizeres que ele acrescenta. Eles diziam, criança que consegue ficar viada em todas as poses que faz. E os que mandam espontaneamente, lógico. Né? Mas há crianças que você olha pequenas e você vê que são homossexuais já, imediatamente. Não é verdade? A família tem maior dificuldade de aceitar isso de cara, mas você olha porque a definição, a identidade do gênero começa ao redor dos 3 anos de idade. Hoje, com o diagnóstico, quando você faz sequenciamento do genoma, você pode esclarecer quais são as causas genéticas
que estão envolvidas, não que elas sejam responsáveis, mas que elas estão envolvidas nesse processo todo, em mais ou menos 1/3 dos casos. E eu termino com essa citação do Eric Wieland, que trabalha no Gender-Based Biology da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Diz, uma vez que não há parâmetros biológicos predominantes, a identidade de gênero parece ser o mais razoável. Em outras palavras, se você quer saber se alguém é homem ou mulher, é melhor perguntar. E é isso que vale. Muito obrigado.